Tudo bom, pessoal? Nós vamos estudar nesse bloco a parte na Constituição do Estado de Minas Gerais que trata sobre a organização do Estado. Nós iniciamos agora o título 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Essa parte, que trata dos servidores públicos nas disposições gerais, vai do artigo 21 ao artigo 29. Sempre lembrando aquilo que eu tenho falado para vocês em todos os blocos. Você vai estudar apenas o que cai na sua prova. Como nós estamos gravando um curso geral da Constituição do Estado de Minas Gerais, toda a Constituição, dependendo do concurso para o qual você for prestar, pode cair apenas um ou outro artigo. Então você tem a responsabilidade de sempre verificar o que é cobrado na sua prova e estudar apenas aquilo que é cobrado, tá bom? Ok? Então por isso que eu estou colocando já os artigos que nós vamos tratar, ok? Para você estar inteirado aí de como é que isso vai ser cobrado na sua prova. Então olha só. Vamos começar a tratar do artigo 20, tá ok? O artigo 20, pessoal, da Constituição do Estado de Minas, vai dizer-nos o seguinte, que a atividade administrativa permanente, ela é exercida, e aí ele coloca 3 incisos para nós. Esse artigo 20, ele vai dizer para nós quem vai ser o responsável por exercer os atos administrativos, quem vai desempenhar a atividade administrativa, seja na administração direta, ou seja, nos órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, enfim, Ministério Público, Defensoria Pública, nos órgãos da administração indireta, especificamente nas autarquias e fundações públicas, inciso 2, e depois nas empresas públicas e sociedade de economia mista 3. Ou seja, esse artigo 20 vai dizer quem é que trabalha nesses órgãos aqui e, por trabalhar nesses órgãos, poderá desempenhar as atividades administrativas, praticar atos administrativos. Por isso que o artigo 20 diz que essa atividade administrativa permanente, ou seja, aquela atividade comumente desempenhada por esses órgãos ou entidades, será desempenhado por esses servidores, empregados ou pessoas que estejam desempenhando alguma função pública, ok? Antes de nós lermos esse artigo 20, eu queria fazer uma distinção com você necessária para nós compreendermos melhor esse artigo. Primeiro, o que é um servidor público, o que é um empregado público e o que é uma pessoa que ocupa função pública, tá ok? Primeiro eu quero fazer essa distinção. Os servidores públicos são aqueles que ocupam cargo público perante a administração pública direta, ou seja, nos órgãos da União, Estados, DF e municípios, ou da administração indireta, mas apenas de dois tipos de entidades da administração indireta, as autarquias e as fundações públicas, ok? As pessoas que trabalham nesses órgãos comumente são os servidores públicos. Eles estão sujeitos ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público. Além disso, possuem estabilidade, que é uma garantia constitucional de permanência no serviço público após 3 anos de estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho. Tá ok? Então, os servidores públicos são aqueles que trabalham nos órgãos da administração direta ou nas autarquias e fundações públicas, ok? Essa é a regra, esse é o comum. Os empregados públicos, olha aqui, por outro lado, são aqueles que ocupam emprego público e também são selecionados, assim como os servidores, mediante concurso público. Entretanto, diferente dos servidores públicos que são regidos por um regime estatutário de direito público, os empregados públicos são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a mesma lei que rege os direitos dos trabalhadores na iniciativa privada. Esses caras trabalham especialmente nas empresas públicas e sociedades de economia mista, que são as duas outras entidades da administração indireta. Então, na administração indireta, você tem autarquias,
fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Aqui você tem os empregados públicos e aqui você tem os servidores públicos. E a função pública, pessoal? Pode ser que o Estado contrate pessoas para desempenhar uma função pública, ok? Essas funções públicas, elas podem existir tanto na administração direta quanto indireta, desde que atendam os dois requisitos exigidos pela Constituição, quais sejam a necessidade de contratação temporária e excepcional interesse público. Nessas hipóteses, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na frente, ok? Mas essas são as hipóteses em que uma pessoa pode ser contratada diante de uma necessidade de contratação temporária e excepcional interesse público, tá ok? Essas pessoas que ocupem função pública, elas estarão sujeitas a um regime especial, tá, de contratação e serão selecionados através de um processo seletivo simplificado. Aqui eu só tratei, pessoal, de forma bem resumida, simples, para você ter uma visão geral. Esses detalhes aqui, você estuda com mais profundidade, com mais detalhes, em direito administrativo. Só tratei aqui o que é necessário para que você entenda o artigo 20 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Porque o artigo 20 diz que, dependendo se você está na administração direta, numa autarquia ou fundação, ou numa empresa pública ou sociedade economista, você tem que saber quem é que tem competência para desempenhar a atividade administrativa naquele local. Quem é que pode praticar atos administrativos. Então, se você está na administração direta de qualquer dos poderes, e aqui entra Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, quem é que pode desempenhar a atividade administrativa? Pode ser um servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão. Então, nós temos cargos públicos de provimento efetivo ou provimento em comissão. Você que vai passar no concurso público, você vai tomar posse e vai ingressar nesse cargo público de provimento efetivo, ou seja, você vai ser definitivamente um servidor daquele órgão, ok? Um servidor daquele órgão, porque você passou em um concurso público, tá ok? O provimento, então, é efetivo, definitivo. Já o cargo em comissão não tem essa prerrogativa de ser um cargo de provimento efetivo. Essa pessoa, ela é indicada para ocupar aquele cargo, mas pode ser também mandada embora, pode ser exonerada sem qualquer tipo de justificativa. Ela é de livre nomeação e livre exoneração. Tá ok? Então, pode ser por servidor público que ocupe ou o cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou também empregado público, detentor de emprego público ou designado para função de confiança, ou por detentor de função pública na forma do regime jurídico previsto em lei. Geralmente, pessoal, a administração direta de todos os entes, você vai ter são os servidores, tá? Na administração direta você tem servidores que vão desempenhar as atividades administrativas, tá? Empregado público ou detentor de função pública são exceção. Já nas autarquias e fundações públicas, a regra também é que você tenha a atividade administrativa sendo realizada por um servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão. Mas, em situações muito específicas, você pode ter também empregados públicos ou detentor de função pública. Então, percebe que o inciso 1 e 2 é praticamente idêntico, tá ok? Praticamente idêntico. Já nas sociedades de economia mista e empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do Estado, o que você vai ter? Apenas empregados públicos, detentor de emprego público ou de função de confiança. Pessoal, preste atenção num detalhe aqui. Quando nós formos estudar um pouquinho mais sobre os servidores, você vai estudar esses dois tipos de situação, cargo em comissão e função de confiança. Também é um assunto que você estuda com mais detalhes em direito administrativo. Mas só para nós resumirmos. O cargo em comissão é um cargo que pode ser ocupado, provido por uma pessoa que não é servidor público, que não tem nenhum vínculo com a administração pública. Pensemos então no Tribunal de Justiça.
têm os seus desembargadores, e os seus desembargadores têm ali, por exemplo, os seus chefes de gabinete. Esses cargos são cargos cujo objetivo é assessorar o desembargador. É um cargo em comissão. Quem pode ser indicado para ocupar esse cargo? Geralmente, qualquer pessoa que o desembargador quiser. Ele pode contratar, ele pode solicitar, então, para ocupar esse cargo um amigo dele ou uma pessoa da sua confiança que não tem nenhum vínculo com o Tribunal de Justiça, sem nenhum problema. Porque os cargos de comissão podem ser preenchidos por pessoas que não tenham qualquer vínculo com a administração pública. São de livre nomeação e exoneração, não é necessário concurso público. Ok? Só que a lei e a Constituição, ela exige que uma parte desses cargos em comissão sejam preenchidos obrigatoriamente por servidores, até para privilegiar, né, os servidores da casa. Ok? Então, uma parte desses cargos tem que ser preservada para os servidores, ok? Ou para os empregados, se for sociedade de economia mista ou empresa pública. Ou seja, pessoas que trabalham na casa têm que ter um pouco de cargo de comissão para elas, para beneficiá-los. Tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança são para quem vai exercer as funções de direção, chefia ou assessoramento. Esse exemplo que eu dei foi de assessoramento ou também de chefia de gabinete, né? Tanto faz. Agora preste atenção. As funções de confiança são diferentes dos cargos em comissão. Porque as funções de confiança, apesar de também serem funções para desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, elas só podem ser ocupadas por servidores ou empregados. Ou seja, por pessoas da casa, por pessoas daquele órgão ou entidade onde existe aquela função de confiança. Um terceiro que não tenha vínculo com a administração pública não pode ocupar essa função de confiança. Tá ok? Essa é a maior diferença. O cargo em comissão, então, apenas uma parte deles é reservado para os servidores. Já nas funções de confiança, 100% dessas funções têm que ser obrigatoriamente preenchidas por empregados ou servidores públicos. Tá ok? E aí, pessoal, esse então é a forma como você tem que entender isso aqui. Esse artigo 20 eu não acho tão relevante para a prova, tá? Sinceramente, eu não acho que ele é uma questão muito forte para a prova, mas explicamos aí o que é necessário. Então, na administração direta, quem é que pode desempenhar a atividade administrativa? Um desses três. Nas autarquias, também os mesmos, né? E na sociedade de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, o empregado público, detentor de emprego público ou função de confiança. E o parágrafo único diz ainda que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem observados pelo ocupante do cargo ou detentor de emprego ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas. Alguns cargos ou empregos públicos dão aos ocupantes o acesso a informações privilegiadas de mercado, sobre a situação financeira de empresas, sobre preço de mercadorias. Essas são informações sigilosas de mercado. São informações que as empresas preservam justamente para garantir o seu local, a sua posição no mercado. Então, esses servidores que tenham acesso a essas informações, eles terão um tipo de tratamento mais rigoroso, justamente para impedir que haja um vazamento dessas informações. Então, diz-nos a Constituição que uma lei do Estado de Minas Gerais vai estabelecer os requisitos e as restrições que devem ser observadas aí pelos ocupantes de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas, de modo que esses servidores, empregados ou detentores de função tenham aí os devidos cuidados para manuseio dessas informações privilegiadas. Bacana? Beleza. Pessoal, você vai ver esses detalhes aqui, ó. Tá vendo aqui? Artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Porque muitos dos dispositivos na Constituição do Estado de Minas e qualquer outra Constituição são idênticos aos da Constituição da República, a Constituição Federal. Se não são idênticos, são muito parecidos. Então,
Nós vamos, a partir de agora, estudar vários dispositivos que são iguaizinhos na Constituição da República. É evidente que eu não vou me preocupar com todos os detalhes que você estuda quando estuda a Constituição Federal. Por quê? Porque aqui nós estamos estudando apenas a Constituição de Minas. Mas, como o assunto é praticamente idêntico, eu vou dar alguns detalhes para vocês que não será cobrado na nossa prova de Direito Constitucional da Constituição de Minas Gerais, mas pode cair em Direito Constitucional da República Federativa, a Constituição da República Federativa. Então, apesar de não cair diretamente na nossa prova, pode te ajudar na prova de Direito Constitucional. E não tem como você separar os assuntos, porque o texto é o mesmo, a regra é a mesma, o fundamento, o funcionamento é o mesmo. Nós vamos ver isso aqui na parte da administração, nós vamos ver isso, poder legislativo, poder judiciário, funções essenciais da justiça, são praticamente idênticos os dispositivos, tá ok? Então eu vou tratando com você aqui, vou fazendo a remissão de qual dispositivo na Constituição Federal esse artigo da Constituição de Minas faz referência, para que você saiba o que a gente está estudando, você fazer a correlação e aí estudar duas matérias ao mesmo tempo. Isso vai ser também lá no Poder Legislativo, em Poder Judiciário, vai ser muito semelhante. Em Poder Executivo, praticamente é tudo igual. Claro, no Poder Executivo Federal você fala do presidente, no estadual você fala do governador, mas as regras são praticamente as mesmas, tá ok? Muito parecido. Então você tem a oportunidade de estudar Direito Constitucional quase que duas vezes, tá? Porque essa parte aqui é muito semelhante, tá ok? Se você não estiver estudando ainda Direito Constitucional, não tiver estudado a Constituição da República, não tem problema. Aqui você vai estudar, depois, se você quiser, você vai estudar também com outro professor de Direito Constitucional. Se você quiser pular, pule, porque ele não vai falar nada diferente disso aqui, porque é igualzinho, tá ok? O funcionamento do Estado, quando eu falo Minas Gerais, é muito semelhante, constitucionalmente falando, ao funcionamento da União, tá ok? Muito semelhante. Então, por isso que os dispositivos são muito parecidos, tá ok? O artigo 21, correlato com o 37.1 da Constituição, diz o seguinte: os cargos, funções públicas e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Esse aqui é o artigo que estabelece quem é que pode trabalhar na administração pública. Quem é que pode ocupar um cargo público ou ter um emprego público ou uma função pública? Quem é que pode? Geralmente, brasileiros. E aqui, nato ou naturalizado, não há distinção. Apenas alguns cargos é que são privativos de brasileiro. Geralmente cargos aí do grande escalão, como presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, você estuda isso lá no artigo 14 da Constituição, que fala sobre esses detalhes. E o artigo 12 também. Tá ok? Agora, um detalhe. Estrangeiros podem ocupar cargos, empregos ou funções na administração pública no nosso país? Depende. Depende da lei autorizar. Porque perceba que esse dispositivo aqui dá à lei a autorização para, em alguns cargos, autorizar a investidura por estrangeiros. Isso acontece muito nas universidades. Você tem muitos professores em universidades que são estrangeiros. Eles não se naturalizaram, mas mesmo assim podem ocupar uma cadeira de professor, porque a lei permite isso, ok? Então esse é um exemplo de estrangeiros que têm ocupado cargos, empregos ou funções públicas no nosso país. Mas a regra, e a maioria dos casos, é que apenas brasileiros podem ocupar cargos, empregos ou funções. Tanto é que se você ver o requisito no seu edital, provavelmente vai exigir lá que você seja brasileiro, tá ok? Um dos requisitos para você ingressar aí no serviço público, tá ok? Brasileiro aqui de forma geral, nato ou naturalizado. Então esse é o primeiro ponto dito aqui no artigo 21.
O parágrafo 1º diz o seguinte, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, esse parágrafo, faz referência ao inciso 2 do 37 da Constituição. Para que você ingresse em cargo ou emprego, é necessário que você seja previamente aprovado em concurso público. Por isso que você está estudando aqui conosco. Porque você só pode ingressar, investir-se num cargo ou emprego público se você for previamente aprovado em um concurso. O concurso é um mecanismo utilizado pelo Estado para garantir que o princípio da isonomia seja obedecido. Ou seja, existem várias pessoas desejando entrar na administração pública, ter um cargo público, um emprego público, ganhar aí bem, ter uma vida tranquila. Mas tem lugar para todo mundo? De jeito nenhum. Então, como é que você escolhe respeitando a isonomia? Faz uma prova. Nessa prova, os conhecimentos serão medidos de forma igual. A prova é a mesma. E você vai poder aí dar iguais oportunidades às pessoas e os mais capacitados serão escolhidos. O que você está fazendo agora é se capacitando para poder passar nesse concurso público, que é requisito para a sua investidura, para você tomar posse no seu cargo ou emprego público. Agora preste atenção. A função pública não está aqui no parágrafo 1º, porque a função pública não é concurso público o mecanismo que utiliza-se para investidura. É um processo simplificado. Não deixa de ser um concurso, mas não é tão rigoroso, tão rígido, tão complexo como um concurso público, tá? É mais simples. Bacana? Agora preste atenção em outro detalhe. O concurso, ele pode ser de provas, um tipo de concurso, ou de provas e títulos. O concurso de provas, que é a grande maioria, vai ter como a sua nota final o valor que como a sua classificação, vou pôr assim, depende da sua nota na prova. Quanto que você tirou na prova? A sua nota vai te colocar em uma classificação e aí vai ver se você conseguiu estar entre os aprovados. Já no concurso de provas e títulos, soma-se a nota da sua prova mais as notas dos seus títulos, como mestrado, doutorado, pós-graduação, especialização. A soma da sua nota da prova com o dos seus títulos é que vai te colocar na classificação. Geralmente esses concursos de provas e títulos são concursos mais complexos, geralmente de nível superior, concursos mais difíceis, por assim dizer, concursos mais técnicos, que o conhecimento especializado são requeridos. Então é lógico que o Estado quer aquelas pessoas mais capacitadas, por isso exigir-se aí para alguns concursos que sejam de provas e títulos, para possibilitar que os mais habilitados, os mais capacitados, que geralmente são as pessoas com mais titulação, tenham aí uma preferência, uma oportunidade a mais de entrar no serviço público, os mais capacitados. Agora, essa regra do concurso público, ela não é exigida para os cargos em comissão, como eu já expliquei para vocês. Cargos em comissão são aqueles cargos em que a lei classifica-os como de livre nomeação e exoneração. São cargos para desempenhar atribuições de chefia, direção e assessoramento. Parte deles está reservada para servidores ou empregados públicos e a outra parte os cargos em comissão para os servidores públicos, certo? E outra parte desses cargos em comissão para qualquer pessoa, mesmo que não tenha vínculo com a administração pública. Então, se você, por exemplo, for fazer concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você vai ver que alguns cargos ali em comissão são ocupados pelos próprios servidores do Tribunal de Justiça, ok? Então, vários servidores ocupam cargos em comissão e alguns cargos em comissão são ocupados por pessoas que não têm nada a ver com o Tribunal de Justiça, mas que foram chamadas aí para desempenhar essas funções. Por quê? Por que elas podem fazer isso? Porque esse cargo não exige concurso público.
ele é de livre nomeação e livre exoneração, diferente dos cargos de provimento efetivo, para cujo ingresso é necessário a aprovação prévia em concurso público, assim como também nos empregos públicos. Lembrando que os empregos públicos são aqueles existentes nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas do Estado, tá ok? Próximo bloco a gente volta, até mais.